Meus irmãos, paz do Senhor, Cláudio e o nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar, trazer o nosso resumo sobre a nossa terceira lição deste trimestre. Estamos estudando o livro de Salmos e hoje vamos trazer o nosso resumo sobre o Salmo 46. Salmo de autoria dos filhos de Corá, onde vai falar sobre o cântico da vitória. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco. Os objetivos do nosso estudo, nesta nossa terceira lição: identificar o Salmo 46 como um poderoso cântico de fé, confiança e louvor ao Todo-Poderoso. Lembrar que nossa segurança está no fato de Deus estar presente e crer que a plena confiança nele é o segredo para a sua intervenção a nosso favor. Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco. Nosso textual está no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E a nossa verdade prática: temos um Deus presente em nossa vida. O nosso texto bíblico de referência é o Salmo 46. O Salmo 46 tem 11 versos. Tá? Então, o Salmo 46 é um cântico de reconhecimento da autoridade de Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro. Nada foge ao controle de Deus. Deus tem o domínio sobre todas as coisas, tá? É o chamado Salmo de Lutero, serviu de inspiração, Salmo 46, para o reformador Martinho Lutero, onde ele compôs ali o hino 581 da nossa harpa cristã, que tem como título Castelo Forte. Salmo serviu de inspiração para que Martinho Lutero compôsse este tão belo hino que faz parte da nossa harpa cristã, da nossa harpa congregacional. Primeiro tópico da nossa lição: aspectos gerais. Autor, título e data, classificação e refúgio e fortaleza. Tá? No verso 1, ele começa dizendo, Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, tá? Refúgio, fortaleza e socorro. Socorro na hora da adversidade, na hora da angústia. No Salmo, no livro do profeta Jeremias, o profeta vai dizer, Deus vai dizer através de Jeremias 33, verso 3, clama a mim, e eu te responderei. Então, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente, tá? Então, é salmo de autoria dos filhos de Corá, os coraitas. Lembrando que Corá, ele era primo de Moisés, de Arão. Está lá no Salmo, em Números, capítulo 16, a rebelião, Corá, juntamente com Datã e Abirão e mais 250 homens, se rebelaram contra a liderança de Moisés, de Arão, tá?
se rebelaram, levantou um complô ali, uma sedição contra Moisés, contra a liderança de Moisés, e por causa disso, Corá, e a maioria, né, dos membros ali da sua família, foram engolidos pela terra, tanto Corá como Abirão, Datã e aqueles homens que se juntaram ali com eles na rebelião contra a liderança de Moisés, foram engolidos, né, desceram vivos ao abismo. Esses dois filhos de Corá, por não fazer parte, né, por ser tementes a Deus, Deus o poupou daquele castigo que veio sobre sua família. E eles compõem aqui o Salmo 46. A data do Salmo, né, conjectura-se que tenha sido composto ali no período da tentativa do rei da Assíria, Senaqueribe, de invadir Jerusalém, no período ali do reinado do rei Ezequias. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32. A Senaqueribe, né, o rei da Síria, já havia invadido vários países, várias nações, conquistado. Já havia, em 701 a.C., 701, 722 aproximadamente, invadido o reino do norte, né, conhecido também como Israel, né, invadido a Samaria, a sua capital, e deportado os moradores para outros países. E também havia trazido pessoas de outros países para habitar em Samaria, gerando aquela mistura, aquela miscigenação de povos, destruindo a identidade do povo, no caso ali do Reino do Norte. Agora, Senaqueribe tenta conquistar Jerusalém. É o período que o rei Ezequias vai consultar o profeta Isaías a respeito do que fazer diante da iminência invasão do exército da Síria em Jerusalém. Deus dá o livramento a Jerusalém, tá? Ao rei Ezequias e a todo o povo ali. Então, possivelmente seja nesse período aqui que este Salmo 46 tenha sido escrito, tá? Junto com o Salmo 47 e 48, né, o Salmo 46 vai formar essa trilogia cujo tema é a grandeza e a supremacia de Deus em todos os tempos. 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, tá? Uma correta interpretação deste salmo requer uma contextualização ali do período, né, do cenário, do contexto em que eles estavam vivendo, né, tempos em que vigorava a chamada lei do talião, que é a chamada olho por olho, dente por dente, né, tudo aquilo que aquele que sofresse algum castigo, ele poderia retribuir da mesma forma. Então, para que evitar, lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 24, então, para evitar a punição injusta ao criminoso, por exemplo, aconteceu um acidente e alguém acabou pagando, né, sofrendo, morrendo por causa de um acidente não premeditado, não intencional, tá? Então, este que ocasionou este agravo ao outro, ele deveria se abrigar numa cidade chamada cidade de refúgio e ficar debaixo da lei, da autoridade ali daquela cidade, sob o juiz daquela cidade. Aquele que sofreu o agravo e seus parentes não poderiam, né, entrar naquela cidade para dar o mesmo castigo àquele que havia provocado este acidente sem intenção, no que acabou sofrendo, tá? Então, para evitar punição injusta, o criminoso não intencional, né, Moisés estabelece 6 cidades de refúgios ali no território de Israel.
entre as 12 tribos. Está lá em Números, capítulo 35, versículo 6. Moisés falando ali sobre as cidades de refúgio. Essas cidades tinham um tipo de imunidade semelhante às que nós vemos hoje, né? As embaixadas. Em cada país tem embaixada de um outro país, como se fosse o território daquele próprio país ali dentro, tá? Então, nesses espaços, qualquer pessoa que encontre refúgio e asilo político não pode ser julgada senão pela lei do país ali representado, no caso, ali a embaixada do país. Então, existem estas cidades de refúgios, tá? Segundo tópico da nossa lição, não temeremos, vinde contemplar, aquietai-vos, o Senhor dos Exércitos, né, está conosco. Então não temeremos, superando calamidades, rio que alegra, Deus nos ajudará. Nos versos 2 e 3 diz, portanto não temeremos, ainda que a terra se transporte, que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem nas suas fúrias, os montes se estremeçam. Então Deus está conosco. Abacuque vai dizer lá no capítulo 3, versículo 18, 17 e 18, né? 19 do seu livro, que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira falte, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que o caos esteja instalado, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem um domínio. No sonho do rei Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, está lá Deus, através do sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel, mostrando que Deus tem um domínio sobre os reinos. Deus estabelece rei, Deus institui rei, Deus tem um domínio. Ainda que o homem ache que ele pode, que ele faz, que ele desfaz, que ele não deve prestar conta a ninguém, Deus tem um domínio. Tudo acontece debaixo da permissão de Deus e a lei da semeadura, Gálatas capítulo 6, versículo 7, não falha. Chega o tempo de prestar contas, tá? Então todos nós estamos sujeitos a grandes provações neste mundo, né? No verso 2 e 3 aqui do Salmo 46, lembra grandes catástrofes naturais, né? Terra se transtorne, montes se abalem, nos mares, água se tumultue, montes estremeçam. Nós temos um exemplo bem sim, bem claro, né? Recente, que é aquela tragédia que aconteceu no sul, em Rio Grande do Sul, onde 90% ali dos municípios estiveram inundados pelas águas. Então, uma grande tragédia. Mas Deus não deixou de ser Deus por causa disso. Deus continua no controle de todas as coisas. Às vezes não compreendemos, não temos o conhecimento de todo o contexto, de todo o cenário, porque somos limitados. Mas não é porque aconteceu essa tragédia que Deus perdeu o controle. Não, tudo acontece debaixo da permissão de Deus, tá? Então é uma declaração de fé, de segurança que temos em Deus, mesmo nas situações mais graves que pode nos acometer nesta vida. No livro do patriarca Jó, nós compreendemos lá, né? Nós vemos, né? Tanta calamidade veio sobre a vida de Jó, sobre a sua família. E no final nós vamos entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Ainda que venha o sofrimento, as vicissitudes e os problemas, Deus é Deus. E Deus não deve nada para ninguém. Tá? Nós somos criaturas. Nós temos que entender que existe um plano maior, muito maior, que a nossa mente não consegue alcançar. Tá? Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias. No verso 4 do 46 diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, de repente,
A cena aqui do verso 3 sai das tribulações, né, dos problemas, para ceder espaço aqui à poesia, né, a relação a um rio de águas que traz vida, águas que mudam de papel, né, agora são calmas, saímos do momento de tormenta, né, agora para a questão do rio, das águas calmas e que alegram a cidade de Deus, Jerusalém, né. Então aqui uma figura de linguagem que a gente sabemos geograficamente que Jerusalém não é banhada por nenhum rio. O rio mais próximo ali, o Rio Jordão, fica um pouco distante, tá? Então este rio em Jerusalém vai lembrar ali, nos traz à memória o capítulo 47, 48, 47 ali do livro do profeta Ezequiel, a respeito daquele rio que brota ali do trono de Deus. E onde as águas desse rio passam, trazem vida. O anjo fala para Ezequiel, para que Ezequiel andasse sobre as águas vão dar no tornozelo de Ezequiel, vai dar nos joelhos, vai dar na cintura, vai dar nos ombros, até um ponto que Daniel não consegue mais passar pelas águas caminhando, é preciso nadar para passar pelas águas. Então, o rio, a água da vida, onde ela passa trazendo vida. Então, ainda que o caos esteja instalado, quando o Espírito de Deus age na nossa vida, né, quando temos esse entendimento, esta compreensão, que apesar de todos os problemas, nada é difícil para Deus. Às vezes precisamos passar pelas intempéries da vida para reconhecermos que somos nada sem a graça de Deus. Somos finitos. Tudo aqui vai passar. Não adianta arrogância, prepotência, orgulho. Tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela é eterna, tá? Então este rio, justamente Jesus, né? A água da vida, o único que pode nos garantir a paz em meio à dor, através do seu Espírito Santo. No capítulo 4 do Evangelho escrito por João, quando Jesus passa ali pelo território samaritano e aquela mulher samaritana vai tirar água, e Jesus diz que se ela bebesse da água que ele lhe desse, nunca mais ela teria sede, porque a água jorra para a vida eterna, tá? Então, ainda que o caos esteja instalado, Deus há um rio cujas correntes brotam, né, do trono de Deus, da graça de Deus, inunda toda a terra. Nos versos 5 a 7, Deus está no meio dela. Jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Israel. Ele é o nosso refúgio. Vivemos em tempos difíceis, com certeza, né? Tempos de heresia, de corrupção, de avareza, homens amantes de si mesmos, sem respeitar o próximo, individualismo, a relativização, os valores morais, éticos sendo substituídos pelo relativismo. Entretanto, Deus não perdeu o controle de nada, tá? A igreja, ela permanece espiritualmente como a noiva do Cordeiro. E ela tem que ter cuidado para ela não se contaminar, tá? Então, nesse contexto espiritual, né, difícil, a promessa de Jesus é de que estaria sempre conosco. O Espírito Santo estaria conosco. Evangelho escrito por João, capítulo 16. O Espírito Santo viria habitar conosco, mesmo que o mundo esteja nesta situação. Deus é o nosso refúgio.
é a nossa fortaleza. Deus tem o controle de todas as coisas, tá? A igreja, ela está pronta para ser arrebatada. Ainda que o pecado esteja dentro de muitas, como Jesus vai falar na parábola do joio e do trigo, existem aqueles que são fiéis, que estão no meio, mas não se corrompeu. Ainda que um pecado tenha entrado na igreja, existem aqueles remanescentes que não se contaminaram. Assim como foi muitos para o cativeiro babilônico, e muitos não quiseram voltar mais para Jerusalém, para a restauração, né? Quando receberam o decreto de Ciro para voltar a Jerusalém, aqueles remanescentes fiéis voltaram para Jerusalém. Estavam na Babilônia, mas não se contaminaram. A Babilônia não entrou em seus corações. Então, muitos, milhares, estão na igreja, a igreja, o pecado está dentro, mas não se contaminou. Então, a igreja, a noiva do Cordeiro, ela permanece casta, ela permanece pura, tá? Então, Deus nos ajudará desde amanhã. Verso 5. A cidade ainda dorme, mesmo quando ainda somos imaturos, temos um Pai cuidando de nós. Então, nossa segurança não está em nossas obras, está em Deus. Está em Deus, tá? Está no fato de Deus estar presente em nosso meio. Deus nos ajudará, tá? Verso 3, o tópico 3 da nossa lição, garantia de vitória. Vinde contemplar. Salmo 46, verso 8 e 9. Aquietai-vos a saber que eu sou Deus, o Senhor dos exércitos está conosco. Então, nos versos 8 e 9 diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, que solações efetuou na terra. Ele põe o termo à guerra até aos confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, depois da destruição catástrofe nele registrada nos versos 2 e 3, seguindo da imagem do rio, cujas correntes, né, sai ali do trono de Deus que purifica Jerusalém. Agora é Deus quem surge em cena como o Senhor dos exércitos, que nunca perde uma batalha, né? Esta expressão enfatiza o poder soberano de Deus, tá? Então, quando entregamos nossas vidas a Deus, nos tornamos propriedade sua. Agora, são contra Ele as ofensas que são lançadas contra nós, tá? Todo o mal que recebemos neste mundo não está lançando só a nós. Quando Saulo estava indo para Damasco, perseguindo os cristãos, e ele recebe aquela visão, Jesus falando com ele. Saulo estava perseguindo os cristãos. O que é que Jesus disse? Saulo, por que me persegues? Jesus não disse, por que você está perseguindo meus discípulos? Ele disse, por que me persegues? Então, quando nos persegue, quando o mundo nos persegue, está perseguindo a Cristo. Então, Jesus vai dizendo, conversando com os apóstolos, ali no Evangelho escrito por João, capítulo 12, 13, quando Jesus está reunido com os discípulos no cenáculo, Jesus diz que assim como persegue o Senhor, o Mestre, assim também perseguirão os seus discípulos. Tá? Então, quando nos persegue, entendamos que está perseguindo Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Tá? Então, nós nunca estamos só. Tá? Precisamos entender isso. Deus não age também por vingança contra o pecador. Deus sempre vai agir com amor, tá? Sempre querendo salvar também aqueles que nos perseguem. Exatamente. Um dia nós éramos inimigos de Deus. Nós muitas vezes zombávamos dos cristãos, escarneciam dos cristãos.
esta graça de Deus nos alcançou. Nos alcançou. Então, muitas vezes, esses que estão na ignorância espiritual serão alcançados. Muitos serão alcançados. E a graça de Deus, Jesus morreu por todos. Nem todos, obviamente, aceitam, vão querer. Mas o amor de Deus está estendido a todos que querem, tá? Então, Deus primeiro age com amor, para que aqueles que nos perseguem sejam alcançados também, entende? Foi isso que Jesus nos ensinou, veio nos ensinar. Amar uns aos outros, orar pelos que nos perseguem. E Paulo vai dizer na sua epístola, um planta, outro rega, e Cristo dá o crescimento. A semente, ela precisa ser plantada. Ela precisa ser molhada, a terra precisa ser molhada. Entende? Então, o coração está duro, mas a semente é plantada. E o Espírito Santo vai trabalhando no coração. Então, quando nos perseguem, persegue Jesus Cristo. Jesus sabe disso. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas nos ensina a confiar nele, a ter bom ânimo. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, tá? Então não podemos cair em armadilhas de extremismo e religiosidade. A religiosidade não vem salvar ninguém. Jesus é o nosso Salvador, tá? De modo que nada nos valerá uma fé egocêntrica e vingativa, sem que se alegra com o mal do outro. Condutas vingativas, condenatórias, nos afastam, né, do nosso Deus. Jesus é o nosso advogado, mas ele nos ensina, no Evangelho escrito por João, a nos amar uns aos outros. Jesus, conversando com o discípulo, disse, um novo mandamento vos dou. João, capítulo 12. Que mandamento é esse? Que assim como eu vos amo, amais uns aos outros, ameis uns aos outros, tá? Então, nós precisamos orar e interceder por aquele que nos persegue. Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro. Sim. Mas nós precisamos, ainda que estejamos sendo perseguidos, orar pelos que nos perseguem. Orar pelos que nos perseguem, tá? Mantenhamos em nossas lembranças os incontáveis livramentos que Deus, em prol da nossa vida e da nossa família, tem nos dado, né? Então precisamos deste memorial de fé. E no verso 10 do 46 diz, aquietai, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai pode ser traduzido por rendam-se, né? Deponham as armas, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele diz, aquietai, sabei que eu sou Deus. Sabei que eu tenho domínio, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Israel é o nosso refúgio, né? Então, não estamos sozinhos neste mundo. Deus está conosco, ainda que passemos pelo deserto, ainda que venham as tempestades, ainda que venha a enfermidade, ainda que venham os problemas, os caos. A nossa morada não é aqui, tá? Ainda que soframos, irmãos. E o Espírito Santo nos ensina e nos ajuda a compreender que apesar de todo o caos, o que Abacuque vai dizer no capítulo 3 novamente, versículo 2, ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando Abacuque entendeu, compreendeu que apesar do caos que viria sobre Israel, sobre Judá, que seria o cativeiro, Deus tem o controle de todas as coisas. E aquele que estaria sendo usado, no caso da Babilônia, como um instrumento de juízo, também teria que lidar com Deus.
teria que lidar com Deus, tá? Então, é muito comum nos sentirmos abandonados em momentos mais angustiantes. Onde é que está Deus? Por que Deus permite tanta coisa? Deus continua tendo o controle de todas as coisas. Ele é nosso refúgio, ele é nossa fortaleza. Então, apesar de todas as adversidades, confia nele, que ele não te deixa só. Talvez ele não te tire da fornalha, mas ele entra contigo. Ele não te livre da cova dos leões, mas ele fecha a boca do leão enquanto você está na cova. Confia em Deus, e ele tem o domínio de todas as coisas. Deus abençoe.